pessoal, bem-vindos de novo ao canal Scalob. E hoje um dia especial, terça vintage, e eu tô aqui pra comemorar o que? Os 700 inscritos que conseguimos, senhoras e senhores, exatamente, 700 inscritos aqui no canal. E eu vou fazer um remake. Algumas pessoas reclamaram que a música de fundo do meu primeiro vídeo lá em Nip Tuck tá um pouquinho alta, porque aquela coisa toda. Então a gente vai fazer aqui um remake, vamos falar de novo de Nip Tuck nesse terça vintage especial pra comemorar o que? Os 700 inscritos. É maravilha! Nip Tuck, uma série que foi criada pelo nosso querido Ryan Murphy lá em 2003, transmitida pela FX e, óbvio, é evidente, aqui no Brasil, transmitida pelo Tio Silvio lá no SBT. Mas óbvio, é evidente, Nip Tuck não era simplesmente uma série bobinha, não. Muitos assuntos polêmicos, muitas situações que paravam assim o trânsito, todos os telespectadores, e muito diferente para sua época. Mas antes de a gente relembrar a história e falar de algumas curiosidades, eu já peço que o que é você se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, rumo a 1K, senhoras, já faltam 300 inscritos. E óbvio, é evidente, já compartilha com geral. A gente tem o que? Sagas de todas as séries, de todos os filmes. Nós temos o que? Nosso terça vintage, como vocês estão vendo aqui hoje, para relembrar de um clássico do cinema, de uma série que é inconfundível, incomparável, por exemplo, como a Nip Tuck que estamos falando aqui. E óbvio, é evidente, temos análise de tudo que tá rolando nesse mundo cinematográfico. Tudo que a gente tenta aí dar conta, mas a gente tá aqui sempre trazendo o melhor para vocês. Nip Tuck é uma série que traz a vida do nosso querido Sean McNamara e Christian Troy, amigos de vida, de colegas, essas coisas tudo assim, BFF, um colado do outro. E eles são o que? Sócios também, que tem a clínica de estética McNamara e Troy, que trazem casos maravilhosos. A série em si, e principalmente inicial nessa primeira temporada, fala o que? Da estética e como nós somos o que? Presos à beleza exterior. Traz assuntos que realmente não eram discutidos, além de trazer cenas que você ficava, meu Deus, a cirurgia é assim. Lá vai Grey's Anatomy, só que numa versão um pouco mais o que assim, né? Mais chocante. Sem falar que o próprio Ryan Murphy, que é especialistas dando o que? Dicas de como fazer os próprios médicos cirurgiões. Tanto que algumas cenas não foram ao ar, porque ficaram tão sangrentas que os médicos disseram que não, vá com calma, que bem assim não. O sangue rola, mas não é tanto. Com todo este roteiro, à medida que as temporadas iam passando, que foram 6 temporadas, exatamente, mais assuntos polêmicos iam entrando. A gente falava da estética, que era a base de todas as temporadas, óbvio, evidente, mas também a gente tinha conversas sobre o que? Transgênero, as cirurgias clandestinas que aconteciam, que era um assunto que ninguém discutia na época, falando sobre homossexualidade, exatamente, traição, preconceito. Além de tudo, a gente tocava em assuntos muito sensíveis, como por exemplo estupro, tráfico de mulheres. A gente também falou sobre algumas outras minorias. Tem um episódio que tá o nosso querido lá de Game of Thrones, o Peter Dinklage, que faz o que? Alguns episódios e fala sobre o nenismo, ao que? Fazer aquelas cirurgias malucas de aumentar, né? Que a gente sabe que eles querem se incluir na sociedade, que não aceita o que é o tamanho deles. Até nisso a série falava. Foram muitos e muitos assuntos durante essas 6 temporadas, mas alguns são destaque. Vou começar para o que? O nosso querido Sean McNamara e Christian Troy, a relação deles, que literalmente foi uma relação tóxica durante essas 6 temporadas. Para começar pelo desenvolvimento da nossa querida Julie, que era a sua mulher, que também era o peguete do Christian. Enfim, existia um bolo doido entre eles aí, que se perpetuou algumas temporadas, e lá na quarta, quinta temporada, isso foi meio que sendo solucionado, ela foi encontrando o rumo dela também, mas você via que a relação entre eles se baseava nessa traição da Julie que teve com o Christian, que aí gerou o filho que o Sean achava que era o filho dele. Você percebeu o rolê? Exato. O filho que o Sean achava que era dele era do Christian. Jesus, misericórdia. Matt McNamara, que era o filho mais velho de Sean, vulgo, que é filho de Christian, e nossa querida Julie, o personagem mais odiado dentro desta temporada. Mas a gente chega lá. Temporada não, de todas as temporadas. Porque, ô menininho que dá ranço. Mas a relação dos dois sempre foi muito conturbada, principalmente porque o Christian fazia as merdas de que fraude, roubo, ele tentava fazer cirurgias clandestinas, ele sempre queria fazer mais do que ele podia, e sem falar que o Sean era um médico superior ao Christian. O Christian tinha lábia, tinha o charme, ele conquistava as mulheres, ele tinha lábia de
tratasse pacientes bem, mas o nosso querido Sean era um médico bem mais superior, apesar de não ter todo o charme como o nosso querido Christian Troy, ele era extremamente competente, tanto que o conflito logo de cara é que o Sean queria fazer uma clínica, de não cobrar, entendeu? Coisa de caridade, essas coisas assim. Então, e o Christian não, o Christian visava dinheiro. Existe a evolução dos personagens com o tempo, mas, querendo ou não, o Christian tinha um carisma, ele podia ser um belo de um escuro, mas o cara era bonito, gente. Fora que as cenas de nudez, vamos dizer assim, o Christian aí, 90% da série, o nu é dele, né, filho? Frente, verso, do lado. Christian também amava. Apesar da paixão que ele tinha pela Julie, ele também teve uma paixão durante algumas temporadas, que foi a nossa querida Kimberly, interpretada pela Kelly Carlson. Inicialmente, ela só ia fazer o piloto, aquele episódio inicial que a gente bota pra ver se o público vai gostar, a produtora, aquela coisa rolando. Pronto. Mas só que ela ficou aí por mais alguns episódios até se tornar elenco fixo. Exatamente. O carisma da nossa querida Kimberly foi tão grande, o público gostou também tão dela nos outros episódios, que aí ela entrou pra vida do Christian. Ela foi o quê? Mais uma relação tóxica na vida do Christian. Eles se envolveram bastante, mas tiveram o quê? Alguns obstáculos no meio do caminho. O Christian também não gostava de se envolver, não era de relacionamento, não era com o rapaz. E no momento que ele quis, aconteceu uma tragédia muito grande, que foi quando a gente teve a temporada de um serial killer. A entrada de quem? Bruno Campos, um ator brasileiro no elenco, veio marcar a fase do serial killer. O Quincy Costa entrou para o quê? Fazer a vida de Sean Troy uma loucura, exato. E depois do atentado que ele fez diretamente ao Christian, a vida dele mudou e fez com que ele e a Kimberly também entrassem num limbo. Foi uma situação horrorosa, os dois aí se distanciaram. Quando a Kimberly, que entrou também num lugar meio esquisito, ela começou a usar ainda mais drogas. Ela também é um assunto que fala na série, abuso de drogas e de álcool. E também quando ela se relacionou, entrou pra uma religião, que é tipo esse negócio de sintologia. Mas bem, ela entrou, eu acho que era sintologia também que ele tem, mas não lembro. Ela entrou nesse negócio aí dessas religiões tudo, tentou se consertar, mas não deu certo. E aí ela se envolveu com quem? Com o Matt. Vamos falar do pior personagem desta série, da primeira a sexta. Ranços eternos. Matt, exatamente, o personagem mais odiado, mas o que? Tem uma história envolvida por trás. Vamos tentar resumir para o vídeo não ficar muito longo. O Matt, logo depois de descobrir que não era filho do Sean, que não era filho do papai que ele sempre achou que era filho do Christian, ele começou a entrar parafuso. Nesse meio tempo, a Julie conheceu a Ava, que é a nossa eterna Jean Grey de X-Men, aquela atriz do primeiro filme, pô, vem Fênix Negra, é ela mesmo. Então, eles conheceram e se envolveram nesse meio tempo. E aí, no fim das contas, ele descobriu que a Ava era transexual. Mais um assunto aí para nossa lista de assuntos polêmicos, exato. Eles se envolveram. Quando ele descobriu que ela era transexual, ele entrou mais paranoia ainda. Só que ele já tava o que? Apaixonado, tava viciado. Tem até uma cena espetacular, que ele vai o que? Atentar contra uma trans. No outro dia depois, né? Ele leva a surra da trans das amigas. Gostei, porque esse menino é muito idiota. Olha, ele pensa no rosto que eu tô dessa criança. Esse menino é muito otário, velho. Sério mesmo. Ele tenta se regenerar e nesse meio do caminho ele se envolve com a Kimberly. Depois que ela já terminou lá com o Christian, tá na sintologia, ele se envolve. E aí, meu irmão, acontece o que a gente menos esperava. A gente entra numa fase em que a Kimberly e o Matt se envolvem literalmente com drogas. Ela já tem uma filha do Matt. Eles ficam na sarjeta, literalmente. É a pior fase da Kimberly, mas ela, graças a Deus, consegue se desvencilhar e aí entra numa nova fase. Ela consegue se reerguer aos poucos, consegue resolver os problemas com o Christian, acaba tentando aí viver mais uma fase da vida com ele. Só que aí no fim, ela tem pra mim o final mais triste, que é que ela morre, ela se suicida, ela não aguenta mais e ela acaba se suicidando, infelizmente. O Matt, esse infeliz, esse desgraçado, filho de uma mãe, depois de fazer essas confusão toda, ainda vai pra casar com uma menina, achando que vai ficar bem. Só que aí a Ava retorna. A Ava sempre quis ser mãe. Quando a Ava descobre que esse menino Matt tem uma filha, vem, meu filho, ficar comigo, acaba os dois junto com a menina. Não gostei disso não. Foi feita uma pesquisa sobre qual personagem você mais gostava e menos gostava aí na produção. E óbvio, o Matt foi lá em cima no nível de rejeição. Mais de
85% das pessoas não gostavam do personagem, odiavam ele, tinham repulsa. E quem não tinha opinião dizia que ele não era assim, né, muito legal, não gostava, mas ninguém gostava do personagem. Todas as pessoas não tinham nenhuma empatia pelo Matt. Outras duas personagens que aparecem durante este período de Nip Tuck são o quê? A Sofia Lopes e a Dina Russo, que eram só uma passagenzinha rápida. A Dina era a personagem que aparece grávida do nosso querido Christian, tem um filho, enfim, aquela coisa toda, ele acaba se apegando à criança quando ele descobre que o filho não é dele, né? E a personagem foi tão carismática que acabou ficando por mais de algumas temporadas, ainda fez sociedade com a Julie, enfim. E pra terminar, a nossa querida Sofia Lopes, que ela participou logo na primeira temporada, ela participou do episódio das operações transgêneras, que inclusive o Sean McNamara tinha aquele preconceito e acaba quebrando isso, se desconstruindo por conta da personagem. Personagem riquíssima, maravilhosa. Ela aparece mais em alguns episódios, mas infelizmente não perpetua até o final. Mas queria muito que ela tivesse aí mais ascensão, né? Tivesse mais papéis, mais horas de tela. Seria algo. Falando um pouco mais das curiosidades de Nip Tuck, o nosso querido Julian McCoy, que é o que? O Christian Troy, não foi a primeira opção do nosso querido Ryan Murphy para o papel. Apesar do ator ter medo de sangue, ele foi escolhido logo após o Robin Lawler, que é o que? De Brothers and Sisters, não ter sido escalado para o papel. Ele declarou depois que teve um negócio aí de falta de comunicação com os agentes. Pois é, que não perdeu o papel, né? E aí depois veio o charme todo de, né? Eu gosto desse rapaz, não vejo ele em outra face. Se não seja, eu não vejo o Christian Troy em outra face. Se não for Dudinho, eu não vejo. Já diferente do nosso querido Sean McNamara, que foi escrito definitivamente pro nosso querido Dylan Walsh. Quem conhece ele também do filme O Padrasto, sensacional este filme. Ryan Murphy não queria o quê? Que a série se baseasse em Los Angeles, que tivesse essa coisa de artista, essas coisas horrorosas todas. Mas na quarta temporada em diante, eles se mudam lá pra velha querida Hollywood e aí tenta deixar a coisa mais glamurosa em si. Em relação ao final da série, lá na quinta temporada, a coisa ficou indo assim meio que pro rumo do tédio, né, vamos dizer assim. A audiência foi caindo, eles foram tentando puxar assuntos e tal, só que aí na metade da quinta temporada e diante a coisa vai meio que ficando no marasmo. A gente tem a doença do Christian, a gente também tem o envolvimento dele com a nossa querida Liz, que era anestesista, entendeu? E ela foi ganhando aos pouquinhos também o seu lugar na série. E aí ele se envolve com ela e tal, tem aquela história toda, aquele rebuliço, mas a série já não foi mais a mesma. E aí, na sexta e última temporada, a gente tem os desfechos, a gente já sabe que o Matt ficou com a Ava, mas não era essa a intenção. O nosso querido Ryan apresentou duas possibilidades, ou o Matt se suicidar ou ele ser morto pelo próprio Christian. Só que aí a emissora achou que não seria uma boa ideia, apesar de ter sido o personagem com mais rejeição, né? Mas tudo bem. O Sean vai embora com uma criança, exatamente, ele acaba meio que adotando uma menina, vai levando de volta para o seu país, ele vai seguir a vida dele cuidando das pessoas, tipo médico sem fronteira, essas coisas assim, né, de bondade. E o Christian fica em Hollywood e a gente termina com a cena em que ele encontra uma mulher parecidíssima com a Kimberly. E nós temos o final de Nip Tuck depois de 6 temporadas. Eu gosto da série por conta de todos esses assuntos incríveis que eram debatidos em um momento em que a gente não falava sobre isso. Hoje em dia nós temos séries que tratam disso abertamente, documentários, as pessoas conversam. Temos aí o nosso mês do orgulho LGBT. Nós temos também aí conversas sobre estética, até quanto isso pode ser usado como uma coisa que você quer ou que a sociedade impõe. Enfim, outros e outros assuntos aí muito bacanas que já eram discutidos nessa série deste gênio chamado Ryan Murphy. Nip Tuck tá no meu coração, não só por ser o primeiro vídeo que eu falei aqui no canal, mas por ser uma série excepcional. Muito obrigada. Tem uma spin-off aí que é Nip Tuck alguma coisa lá no Amazon Prime. Não é sério, viu, gente? Inclusive, eu nunca assisti, depois eu vou ver se esse negócio presta. Sensacional. No mais, agradeço a todos vocês por estarem aqui. Muito obrigado, certinhos inscritos aqui no canal. Chegaremos no rumo ao K em breve. Um beijo, um queijo e a gente se vê no próximo vídeo.